Pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo número 4 da tópico 11, onde nós estamos tratando sobre o plano superfície. O assunto desse vídeo é consistência, certo? Bom, o objetivo desse vídeo é reforçar a importância da consistência, tá, como um elemento indispensável na garantia de uma boa experiência do usuário. Tá? Sem consistência, você pode não ter sistema, ok? Então é extremamente importante que você tenha consistência para que você consiga garantir uma boa experiência do usuário, tá? Para já chamar a atenção de vocês com relação à importância da consistência, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você saiu de casa de manhã cedo para ir trabalhar, né? Você passa o dia todo fora e retorna só às 18 horas, certo? Mas vamos imaginar que um dia, né, um dia normal, você saiu da sua casa, né, e alguém foi até a sua casa, um grupo de pessoas foi até a sua casa e não retirou nada, ok? Eles não fizeram um roubo, aliás, um furto, nada disso. Eles apenas pegaram todas as coisas e mudaram de lugar. Tudo ficou num lugar diferente, ok? Então, imagina qual seria a situação, né, de você ir procurar um objeto que você normalmente encontra em um lugar e simplesmente ficar procurando, procurando, procurando e não encontrar onde ele normalmente estaria. Ah, então, um objeto qualquer, pode ser sua chinela, pode ser uma colher, pode ser, sei lá, uma toalha de banho, sua escova de dente, enfim, tá? Então alguém foi lá e simplesmente achou por bem não deixar as coisas onde estavam. Então, basicamente, o usuário da nossa aplicação é como você nesse exemplo. Ele quer chegar a encontrar as coisas num determinado lugar, mas alguém não coloca aquelas coisas daquela forma que ele está habituado. Ok? Então, a consistência, a primeira coisa da consistência que a gente tem que notar é que a consistência é o que vai permitir aos usuários construir um modelo, né, na cabeça dele, de como o site, de como o sistema, de como o app, enfim, como é que essas coisas todas funcionam. Agora, esse modelo, né, esse modelo mental que ele cria, ele é baseado na experiência, né, toda a experiência anterior que esse usuário teve com outras coisas, né? E assim, a partir do momento em que ele olha por essa experiência própria que ele tem, né? Ele consegue mais ou menos imaginar como é que aquilo funciona ou deixa de funcionar, ok? Agora, observar que esse tempo, né, que a pessoa olha e descobre como as coisas funcionam, ele é importante, porque quanto menor for esse tempo, a gente pode dizer que a aplicação ela é mais intuitiva, ok? E quanto menor esse tempo também, você vai ter possíveis custos, né? Os custos de treinamento, por exemplo, ou de suporte, eles vão ser diminuídos por conta disso, porque é óbvio, a pessoa olha e ele entende o que precisa ser feito, ok? Agora, caso haja algum tipo de diferença nesse modelo, tá? Se as coisas estiverem fora do lugar no ponto de vista do usuário, isso vai criar o quê? Uma dúvida no usuário, né? É como você que chegou em sua casa e foi procurar pela sua escova de dente. Normalmente ela ficaria no banheiro, né, perto do espelho, enfim, em cima da pia, sei lá. Se você chegar lá e não encontrar a escova lá, você vai ter que começar a procurar pela sua escova de dentes pela sua casa. Agora, notar que escovar os dentes é um ato de higiene, então a gente precisa fazer isso. Então você vai procurar a sua escova, digamos assim, até a exaustão, até que você encontre para que você faça a higiene bucal. Ok. Agora no caso do usuário, não. Ele não vai, dependendo da situação,
tentar exaustivamente descobrir como as coisas são feitas, porque simplesmente ele pode passar da sua aplicação para uma outra, onde as coisas estão organizadas como ele deseja, ok? E aí é aquela história, o que a gente está falando aqui é sobre experiência do usuário, então quer dizer, a não necessidade dele ter que procurar a exaustão significa uma experiência do usuário melhor. Então, quanto menos dúvidas, quanto mais óbvio for, melhor a experiência do usuário. Então, com relação a essa ideia de aproveitar a experiência anterior, eu vou deixar aqui um exemplo. Olha só aqui. Esse exemplo que está aqui na tela, eu tirei esse print aqui ano passado, era a interface principal, a interface inicial do site da Microsoft, ok? Então se você olhar, você vai ver que ali no canto superior esquerdo você tem o nome da empresa com o logo, né? Na parte superior ali, né, mais à direita, né, você tem ali um lugar para você fazer uma busca. Logo abaixo, né, você tem o que? Um produto em destaque com o nome do produto, né, outros produtos ali colocados em algumas imagens ali abaixo, tá certo? E tem lá opções, né, Learn More, Buy Now, né, comprar agora, leia mais, enfim. Agora, se você pegar, por exemplo, o site da Apple, você vai ver que os elementos, eles também estão lá. Ok? Então, quer dizer, aqui não é o caso de dizer quem copiou quem, tá? Mas vejo que as empresas, elas vão optando por padrões para aproveitar a experiência que o usuário já tem. Então, quer dizer, o logo da empresa vai ficar posicionado mais ou menos no mesmo lugar, a questão da busca vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, a ideia de você ter produtos em destaque, né, você vai colocar de uma forma parecida. Então tudo isso, né, a gente pode falar, um copiou o outro, não sei, né? Mas a ideia é que o usuário, por exemplo, da Apple que migrar para a Microsoft, ou Microsoft que migrar para a Apple, que precisar usar o site da nova empresa, ele vai se sentir à vontade, digamos assim. Por quê? Porque os sites, eles têm essa ideia, eles têm essa consistência, né, que os torna tão parecidos, ok? Então, é essa consistência que cria o que a gente vai chamar de sistema, tá? Independente de ser um site, independente de ser um app, enfim, tá? O sistema, ele só existe por conta da consistência, porque a consistência é que reúne ou unifica todas aquelas partes que são feitas separadamente. Então, todas as telas, todas as funcionalidades, elas são postas como uma coisa só, né, dentro do sistema, porque elas são consistentes, tá? A consistência é que vai permitir que essas partes elas sejam percebidas, né, pelo usuário como sendo parte de um todo, né? Então, por mais que ele trabalhe só com um pedaço, só com uma parte desse todo, mas ele consegue enxergar toda, né, justamente essa parte. Ah, não, eu mexo só com o financeiro. Beleza, mas ele tem a ideia de que existem outras coisas que, por mais que ele não trabalhe, não domine, enfim, mas existem outras coisas lá, tá ok? Então, toda vez que uma inconsistência acontecer, o usuário ele vai ter uma dúvida, tá? Então, é tarefa do desenvolvedor, é tarefa do designer pensar a interface de maneira que a consistência seja a melhor possível para que a quantidade de dúvidas seja a menor possível, ok? Então, a consistência vai aumentar a usabilidade, vai melhorar a compreensão e principalmente, que é o nosso objetivo principal, ela vai melhorar a experiência do usuário, tá certo? Então, que fique bem clara essa ideia. A consistência é o que cria a ideia de sistema, tá? Um exemplo, se você pegar aqui esse app aqui, o Duolingo, você vai ver que ele é bem consistente com aquela questão visual dele, tá? Porque, bom, ele tem fontes parecidas, ele usa, né, basicamente a mesma cor de fundo, né, os botões. Se você olhar aqui o verde que ele tem aqui no botão, né,
é mais ou menos o mesmo tom de verde que aparece aqui na barra de progresso, tá certo? Então quer dizer, tudo ali ele é colocado de forma que a pessoa se sinta, aproveite, melhor dizendo, toda a experiência que ele trouxe antes. Então, se ele vai trabalhar dentro desse app, né, com uma nova língua, por exemplo, o que vai acontecer justamente é mudar os textos relativos, o conteúdo relativo a essa nova língua que ele está aprendendo. Mas a forma como ela é apresentada para ele, ela não vai mudar. Ela vai ser consistente, ok? Bom, a gente tem aí dois tipos de inconsistência, ok? Você tem inconsistência interna e a inconsistência externa, tá? A inconsistência externa vai acontecer quando você tem partes, né, ou interfaces dentro de um sistema que elas estão refletindo designs diferentes, ok? Então a inconsistência externa vai estar nesse sentido. E a inconsistência interna é quando a, a, as diferenças elas vão aparecer nos elementos visuais, né, na forma do jeito que eles aparecem na tela ou como eles se comportam, tá? Então quer dizer, você tem essas duas questões. Então você pode ter telas que ou interfaces que estão diferentes entre si, tá? Que é o caso, por exemplo, do site do IFTO, tá? Tem coisas que são diferentes. Agora você pode ter, dentro de uma interface, você pode ter coisas que deveriam usar o mesmo tipo de layout, mas que estão com layouts diferentes, ok? Então fica aí esse alerta. Existem essas duas formas de inconsistência aí e que elas têm que ser combatidas de forma bastante pronta, tá? O mais imediatamente possível. Por quê? Quanto mais coisas forem feitas de forma inconsistente, mais retrabalho o desenvolvedor terá depois, ok? Bom, para avaliar a consistência, você poderia recorrer a 4 perguntas, tá? Enfim, tem outras metodologias, mas eu separei essas 4 perguntas aqui que, à medida em que você vai respondendo, você tem o que? Uma avaliação da consistência do produto que você está gerando. Então, como primeira pergunta, né, os botões dos controles estão colocados de forma consistente, ou seja, eles têm a mesma aparência, o botão salvar sempre funciona da mesma forma, ok? Outra coisa, a linguagem é consistente nos textos e mensagens? É, bom, o que significa isso? Você usa palavras completas ou você usa abreviações? Essas abreviações são comuns a todas as pessoas ou são comuns só a um grupo de pessoas? Ok? Então é preciso avaliar isso. Então a linguagem ela tem que ser consistente, né, de forma que você escreva para que todos consigam entender, tá? Bom, a terceira pergunta: as fontes, as imagens, os elementos gráficos e os esquemas de cores são aplicados de forma consistente ou constantemente em cada tela, tá? Ou seja, ele repete os mesmos tipos de elemento em cada página. Isso é importante, tá? A gente falou sobre repetição em uma das aulas e a consistência ela vem disso, né? Você adota um esquema e esse esquema ele precisa ser repetido nas páginas do seu produto, ok? E por fim, a quarta pergunta é o que? Os botões ou controles, eles respondem às ações do usuário de maneira consistente em termos de exibição, contexto e funcionalidade? Ok? Então, o botão, ele vai ter que sempre fazer a mesma coisa. Então, se você tem um botão salvar, se você tem um botão cancelar, se você tem um botão entendi, tá? Ele sempre tem que funcionar da mesma forma. Ele não pode funcionar de forma diferente, tá? A funcionalidade ele tem que ser sempre a mesma. O usuário ele vai sempre ligar o rótulo, a mensagem do botão com a funcionalidade que ele deveria fazer,
tá? Uma coisa importante, qualquer mudança na interface que for ser feita, tá? O que o desenvolvedor ou que a equipe resolver fazer, ela não pode ser feita de maneira radical, ou seja, de uma versão para outra você mudar 100% da interface. Tá? É muito complicado você fazer isso. Então, na prática, o que o pessoal faz é criar uma estratégia de mudança, né, ou de evolução da interface, mas que essa mudança ela vai sendo introduzida aos poucos, tá? Justamente porque o usuário ele tem o tal do modelo mental que ele cria sobre como o software funciona, tá certo? E quando você muda essa interface, esse mapa dele, né, ele é jogado fora, ele vai ficar perdido. Então, se você precisa fazer essas mudanças, se você vai fazendo essas mudanças aos poucos, o usuário ele vai assimilando essas mudanças de maneira incremental. Ah, é essa a ideia. Então, quer dizer, você vai demorar um pouco mais de tempo para colocar todas as mudanças que você quer, que você precisa, mas você vai tentar, com isso, evitar resistência à mudança. Ok? Porque você vai dando tempo para as pessoas se acostumarem com as mudanças ou com a nova interface que você está criando. Bom, quando a gente fala em estilo consistente, tá, a gente tem que ter esses 3 tópicos aplicados. Então a gente tem que identificar os diferentes tipos de conteúdo. Então, se você tem cabeçalho, se você tem corpo de texto, se você tem uma imagem, se você tem um gráfico, enfim, você tem que identificar isso, né? O usuário tem que conseguir identificar isso. Enquanto desenvolvedor, você vai ter que criar estilos para ele, né? Então, se você está tratando de textos, por exemplo, né, você vai ter que ter uma fonte, você vai ter que ter um peso para ele. Então, aqui no caso, o peso é o tamanho, tá? Você vai ter que aplicar uma cor, se for necessário, tá? E aí, uma vez que você criou estilos para cada uma dessas coisas, né, você vai aplicar esses estilos de forma consistente em cada tela. Eu vou deixar um exemplo aqui, ó, né, que é o site do YouTube. Então veja, o pessoal que bolou a interface do YouTube, eles colocaram da seguinte forma: o vídeo principal ele sempre vai aparecer, né, com o mesmo tamanho na tela proporcionalmente, ok? Então, sei lá, ele vai ocupar ali 30% da tela, 40% da tela, ok? Os outros vídeos que virão na sequência, eles aparecem numa proporção muito menor, mas eles vão aparecer ali todos do lado direito. Todos os títulos dos vídeos eles vão sempre aparecer com a mesma fonte, com o mesmo peso, com a mesma cor, ok? O botão para fazer a assinatura do canal, ele vai aparecer sempre no mesmo lugar, com a mesma cor, ok? Então quer dizer que todos os diferentes tipos de conteúdo, né, eles precisaram ser identificados antes da criação da interface, né? E aí na hora que o pessoal identificou, os designers adotaram títulos específicos para cada um deles. Então, fonte, peso, cor, cada coisa dessa foi decidida e foi aplicado, ok? Então, o YouTube ele sempre vai usar o mesmo visual, tá certo? Então, quer dizer, o propósito do YouTube é o quê? Bom, permitir que o usuário acesse vídeos, perfeito. Mas ele é bem consistente com relação a isso, tá? Ele vai sempre aplicar os estilos da mesma forma, independente do vídeo que você estiver buscando, você vai sempre encontrar as coisas do mesmo jeito, ok? Então, a consistência, ela é extremamente importante enquanto os desenvolvedores desejam aplicar ou desejam atingir uma experiência do usuário muito boa, tá? Não tem como a gente ter uma experiência do usuário diferenciada, né? Mas diferenciada como uma experiência do usuário realmente boa se nós não tivermos consistência no produto que nós estamos gerando. Ok, pessoal? Aqui então eu encerro esse vídeo.